Naquela manhã, algo estava no ar em Ranes, algo que os moradores da cidade nunca mais esqueceriam. Lara Silva, uma menina de apenas 6 anos, caminhava com os 6 pastores alemães ao seu lado, mas havia algo de extraordinário naquele cenário. Os cães, enormes e musculosos, moviam-se com precisão, cada um em perfeita sintonia com a menina, sem qualquer coleira ou arreio. Cada gesto de Lara, mesmo os mais sutis, como um leve movimento de sua mão pequena ou um olhar atento, fazia os cães se posicionarem, pararem ou avançarem. Era um espetáculo impressionante, algo que parecia impossível para quem olhasse. Como poderia uma criança tão pequena ter tanto controle sobre esses animais? A cidade inteira, que normalmente vivia com a tranquilidade de uma pequena comunidade costeira, foi tomada por uma mistura de fascinação e surpresa. As pessoas começaram a parar suas atividades para observar o que se tornara a rotina de Lara. Ela andava pela rua principal, com seus cães acompanhando-a, como se fosse uma líder que guiava seu bando. Os motoristas desaceleravam seus carros, tentando captar com seus celulares a imagem daquela cena incomum. Para muitos, Lara era uma figura quase mítica, uma criança com uma conexão sobrenatural com os cães. Mas essa visão encantada logo começou a ser questionada por outros, que não conseguiam entender como uma criança tão jovem poderia comandar os cães de forma tão impecável, sem nenhum sinal de medo ou hesitação. Entre os moradores que observavam aquela cena com apreensão, estava Eleanor Patterson, uma mulher de meia-idade, ex-diretora de escola e mãe de família, que começou a ficar cada vez mais desconfortável com o que via. Para ela, aquela conexão entre Lara e os cães não tinha explicação. Isso não pode ser natural, pensava Eleanor enquanto observava da janela de sua casa. Com o passar dos dias, ela se tornava cada vez mais convencida de que havia algo errado ali. Eleanor não conseguia entender como os avós de Lara, Robert e Martha podiam permitir que uma criança de tão pouca idade tomasse o controle de animais tão grandes e poderosos, especialmente sem qualquer supervisão. Para ela, o comportamento dos cães, apesar de aparentemente calmo e bem treinado, poderia se voltar contra Lara a qualquer momento. Ela começou a questionar a ausência dos avós que não a acompanhavam nas caminhadas, e logo sua inquietação se transformou em algo mais profundo. Eleanor começou a se preocupar com a segurança da menina. Ela sentia que havia algo que todos estavam ignorando, algo que poderia ser perigoso para Lara e para os outros na cidade. A sensação de desconforto cresceu dentro dela, até o ponto em que não podia mais apenas observar. Sentia que precisava agir para proteger a criança, ou, ao menos, alertar a comunidade sobre o que ela acreditava ser uma situação arriscada. Para Eleanor, aquilo não era apenas um truque de uma criança adorável, mas um comportamento potencialmente perigoso que deveria ser investigado. A inquietação de Eleanor logo se transformou em ação. Ela começou a reunir moradores preocupados com a situação de Lara e seus cães. Ela conversava com pessoas em cafés, na praça da cidade, e logo organizou reuniões com outros moradores que compartilhavam a mesma apreensão. "Isso não é saudável nem seguro", repetia, sempre com uma expressão séria e preocupada. Para ela, o fato de Lara estar sempre com os cães e sem a supervisão de adultos não era apenas estranho, mas um sinal de negligência. Os cães, apesar de bem treinados, eram grandes e poderosos. Ele pensava que, se houvesse algum imprevisto, os cães poderiam reagir de maneira agressiva, causando um grande risco à segurança da menina. Aos poucos, outros moradores começaram a apoiar Eleanor, principalmente aqueles que viam a rotina de Lara como uma quebra de normas sociais. Não era normal para uma criança tão pequena andar sozinha com cães tão grandes. A cidade, que até então via a situação com admiração, começou a se dividir.
A imagem de Lara como uma garota prodígio foi gradualmente substituída pela preocupação de que ela estivesse em perigo. Algumas pessoas estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para impedir que a menina continuasse com seus passeios diários, acreditando que isso representava uma ameaça real. O apoio de Eleanor se fortaleceu com o passar dos dias, e a comunidade de Hannes parecia se dividir cada vez mais. As reuniões começaram a se tornar mais intensas, com discussões acaloradas sobre o que deveria ser feito. Um grupo de moradores começou a pressionar as autoridades locais, enquanto o outro, mais compreensivo, tentava proteger a liberdade de Lara e de seus cães. A situação logo se tornou o principal assunto da cidade. Alguns comerciantes locais, que antes viam com entusiasmo o espetáculo de Lara com seus cães, agora se questionavam se aquilo poderia ser perigoso. O veterinário da cidade, por exemplo, era cético quanto à ideia de que os cães representassem um risco. Ele acreditava que a habilidade de Lara em controlar os animais era um reflexo de um vínculo profundo e que nada indicava que os cães pudessem atacar. Porém, muitos não compartilhavam dessa opinião. As reuniões se tornaram mais frequentes e, em uma delas, um dos moradores propôs criar uma petição formal, pedindo a intervenção das autoridades para separar Lara dos cães. As notícias sobre o que estava acontecendo começaram a se espalhar, e a cidade se preparava para o que poderia ser uma grande decisão sobre o destino da menina e seus animais. O assunto começou a ganhar um nível de atenção que ninguém imaginava em Hannes. Em uma manhã fria, a cidade viu uma verdadeira comoção na prefeitura, onde foi marcada uma reunião especial para discutir o caso de Lara e seus cães. A pressão era imensa. Moradores estavam divididos, e alguns já tomavam posições definitivas, com um lado exigindo que a menina fosse afastada dos animais e o outro pedindo mais compreensão sobre o vínculo que ela havia formado com eles. Lara, por sua vez, permanecia alheia à agitação ao seu redor. Todos os dias, ela continuava com sua rotina, andando pela cidade ao lado de seus cães, sem se importar com os rumores que circulavam. Naquela manhã, no entanto, algo mudou. A comunidade de Hannes não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma virada inesperada. A atenção que Lara estava recebendo estava prestes a ser intensificada ainda mais. Em uma esquina movimentada da cidade, uma tragédia começou a se desenhar. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Lara, como de costume, estava caminhando com seus cães, dirigindo-os com a precisão que havia se tornado característica de seus passeios. Mas naquela manhã, algo aconteceu. Um dos cães, Max, o mais experiente e líder do grupo, percebeu algo incomum. Ele interrompeu o movimento coordenado dos outros cães e, sem aviso, correu em direção à rua. Lara, que até então seguia tranquila, viu-se em um momento de incerteza. Os cães, que sempre a haviam protegido e guiado com calma, agora estavam agitados, respondendo a algo que ela não podia ver. O trânsito da cidade foi interrompido e uma série de acontecimentos tomaram a forma de um incidente que para os moradores de Hannes parecia ser o gatilho para uma decisão drástica sobre o futuro de Lara e seus cães. O que parecia ser uma simples caminhada matinal tornou-se um momento de tensão irreversível. O pânico tomou conta da rua quando Max correu em direção à rua principal e a movimentação dos outros cães tornou-se caótica. Lara, que até então parecia ter o controle da situação, viu-se sendo seguida por uma onda de animais que estavam agitados. O que se seguiu foi um momento de total desordem. Os motoristas freneticamente começaram a buzinar, tentando desviar dos cães, que agora estavam dispersos pela rua, enquanto Lara tentava, sem sucesso, fazer com que eles voltassem ao ritmo usual. Max, o maior de todos, avançava com uma velocidade inesperada,
fazendo com que os outros cães se dispersassem ainda mais. A cidade inteira ficou em choque observando a cena. Para quem estava assistindo de longe, parecia que Lara havia perdido o controle, que ela não conseguia mais comandar os animais como antes. As pessoas gritavam, e alguns pedestres começaram a se afastar apressadamente, temendo que o pior acontecesse. Mas Lara, mesmo com o caos ao seu redor, continuava a tentar recuperar o controle dos cães, fazendo sinais e movimentos que só ela parecia entender. A tensão era palpável, e enquanto a maioria das pessoas observava, um medo inexplicável se espalhou pela cidade. O momento de pânico só terminou quando o policial James Connelly, que estava a alguns metros de distância, conseguiu controlar a situação. Com uma calma inesperada, ele se aproximou de Lara e começou a falar com ela de forma suave, tentando diminuir a ansiedade dos cães. Foi nesse instante que os cães começaram a responder novamente aos comandos de Lara, mas não sem hesitação. O maior deles, Max, estava claramente nervoso, olhando para a menina com um ar de preocupação. Mas a criança, com a expressão tranquila de sempre, começou a usar os gestos sutis que todos conheciam. Ela fez um movimento delicado com a mão, como se estivesse se comunicando silenciosamente com eles. Lentamente, os cães voltaram a formar o círculo protetor ao seu redor. E a calma retornou, mas não sem deixar uma marca. O que parecia ser apenas mais uma caminhada diária, agora se tornara um ponto de virada para todos os envolvidos. O incidente fez com que os olhos da cidade se voltassem para Lara de uma forma diferente. O que antes era uma habilidade admirada, agora parecia ter se tornado uma responsabilidade pesada demais para uma criança tão pequena. Esse episódio só aumentou as preocupações de Eleanor Patterson e os outros moradores que já estavam com a ideia fixa de que Lara precisava ser separada dos cães. A situação em Rennes ficou ainda mais tensa quando o incidente foi amplamente discutido entre os moradores. Eleanor Patterson, que já havia se tornado uma figura central nas discussões, aproveitou o ocorrido para intensificar sua campanha. Ela convocou uma reunião emergencial na prefeitura, onde propôs, mais uma vez, que a cidade tomasse providências legais para impedir que Lara continuasse a caminhar com seus cães. Essa situação está se tornando incontrolável, disse Eleanor, com firmeza em sua voz, durante a reunião, enquanto os moradores se dividiam entre os que apoiavam a menina e os que temiam pelo seu bem-estar. Aquela cena caótica havia gerado mais argumentos para os opositores de Lara, que acreditavam que o incidente na rua poderia ser apenas o primeiro de muitos outros perigos. Alguns começaram a se questionar se realmente havia algo mais por trás daquela habilidade aparentemente sobrenatural de Lara. Eles acreditavam que a menina estava em um tipo de transe, sendo controlada por um poder invisível, uma ideia que só aumentava o mistério e a apreensão ao redor dela. No entanto, havia também quem acreditasse que a verdadeira razão para o comportamento dos cães era o amor e a conexão profunda que Lara tinha com eles. Para aqueles que viam de perto, a interação entre ela e os animais não era uma questão de controle, mas de compreensão mútua. Enquanto a comunidade se dividia, Lara continuava sua rotina, com a diferença de que agora as caminhadas se tornaram ainda mais observadas. A cidade parecia assistir a cada passo com olhos vigilantes, e a pressão sobre ela aumentava. Seus avós, Robert e Martha, estavam sendo constantemente questionados sobre a segurança da neta. Eles, que sempre haviam apoiado Lara e sua relação com os cães, estavam visivelmente tensos. A saúde de Robert, que já não era mais a mesma, piorava devido ao estresse das constantes discussões. Martha tentava confortá-lo, mas sabia que a pressão sobre a família estava ficando insustentável. O apoio à menina, que antes vinha de algumas lojas e veterinários locais,
parecia diminuir à medida que a situação se complicava. Embora o comportamento de Lara fosse inquestionavelmente extraordinário, a dúvida sobre sua segurança e a dos outros parecia começar a dominar a cidade. A decisão que Hannes precisava tomar estava se aproximando, e com ela, o futuro de Lara e seus cães ficava mais incerto. As autoridades locais, agora mais envolvidas, começaram a considerar a necessidade de uma investigação formal sobre a situação, o que só aumentava a tensão entre os residentes. Na manhã seguinte, o clima em Rennes estava carregado de tensão. Um grupo de moradores se reuniu na Praça Central para discutir os próximos passos, e as ruas da cidade estavam mais vazias do que o normal, como se todos estivessem esperando algo grande acontecer. Lara e seus cães saíram como de costume para sua caminhada matinal. Mas hoje, ao invés de apenas observadores curiosos, a cidade parecia estar em completo silêncio, como se todos soubessem que algo precisava ser decidido. Os cães estavam mais nervosos do que o habitual, provavelmente sentindo a energia pesada que se espalhava pela cidade. Max, o líder, parecia mais atento, com os olhos fixos em Lara, como se procurasse algo em sua pequena dona que indicasse o que fazer. Lara, por sua vez, estava concentrada, suas mãos pequenas movendo-se com a precisão que todos haviam testemunhado nas últimas semanas. Mas hoje havia algo diferente. Ela parecia mais introspectiva, seus olhos não tão brilhantes quanto antes, como se estivesse ciente da crescente pressão em torno dela. Quando ela passou pelo centro da cidade, mais uma vez, as pessoas pararam o que estavam fazendo. Mas desta vez, os olhares não eram de curiosidade ou admiração, mas de julgamento. A tensão estava no ar, e ninguém sabia ao certo qual seria o próximo passo. A situação chegou ao auge no momento em que Lara e seus cães chegaram à praça onde o grupo de moradores estava reunido. Uma grande multidão se formou, dividida entre aqueles que acreditavam que Lara estava em perigo e os que a viam como uma criança especial, com uma ligação única com os animais. Lara parou no centro da praça como se esperasse algo, seus cães formando um círculo protetor ao seu redor. A cena era quase surreal. A menina, tão pequena, mas com uma autoridade silenciosa, como se comandasse todo o espaço ao seu redor. Foi então que Eleanor, que estava observando de longe, se aproximou com a voz alta e firme, pedindo para que todos a ouvissem. Ela afirmou com convicção que o comportamento de Lara era uma forma de negligência e que era impossível para uma criança tão pequena manter um controle tão absoluto sobre 6 cães grandes. Sua voz cortou o ar e em poucos segundos a praça ficou em silêncio. Lara, que até então não tinha dado sinais de emoção, olhou para Eleanor e seus olhos se encontraram. Foi um momento silencioso, mas carregado de significado. Lara levantou a mão e fez um leve gesto para os cães, que se moveram em uníssono, formando uma barreira protetora ao redor dela, como se estivessem preparando-se para algo. A tensão era palpável, e a cidade parecia prestes a ser dividida de maneira irreversível. A cena em Rennes se transformou em um espetáculo de emoções conflitantes, enquanto os moradores assistiam ao que parecia ser um embate decisivo. Os cães de Lara, com seus corpos poderosos e bem treinados, estavam em alerta, respondendo a cada movimento dela, como se estivessem prontos para proteger sua dona a qualquer custo. Mas o que mais chocava era o comportamento de Lara. Ela não falava, mas suas ações e gestos eram suficientes para expressar seu desinteresse em ouvir qualquer outra coisa além da sua própria conexão com os cães. A pressão que vinha da cidade, da comunidade e de Eleanor era palpável, mas ela parecia alheia a tudo isso. Os olhares dos moradores, agora carregados de incerteza, voltaram-se para ela com mais intensidade.
Lara continuou a caminhar no centro da praça, os cães ao seu redor formando uma guarda silenciosa, enquanto ela mantinha uma postura imutável. Foi nesse momento que o policial James Connelly se aproximou, tentando acalmar os ânimos. Ele, que já havia estado presente nas manhãs anteriores, conhecia bem a rotina de Lara e seus cães, e sabia que nada indicava que ela fosse uma ameaça. Mas ele também estava ciente de que a cidade estava pressionando por respostas, e com isso sentiu a necessidade de intervir. Ele tentou aproximar-se de Lara, falando com ela de forma suave, mas a tensão no ar só aumentou, como se a cidade estivesse esperando uma ação mais decisiva. O policial Connelly tentou manter a calma, sabendo que qualquer movimento brusco poderia piorar a situação. Lara estava com os olhos fixos nos cães, e sua conexão com eles parecia mais forte do que nunca. O gesto suave que ela fez com a mão foi suficiente para que os cães recuassem levemente, mas sem perder a vigilância. Connelly se aproximou ainda mais, falando com ela em voz baixa, tentando mostrar que estava ali para ajudar. Mas Lara não respondeu. Ela não olhava para ele, nem para ninguém além dos cães. Ele sentiu uma pontada de preocupação por ela, mas ao mesmo tempo sabia que a situação não podia continuar assim, com a cidade dividida e os moradores exigindo respostas. A tensão era insustentável, e o medo de que algo fosse acontecer a qualquer momento estava nas expressões de todos ao redor. A cidade precisava de uma solução, e o caminho parecia cada vez mais estreito. O policial, sem saber o que mais poderia fazer, olhou para os outros presentes, sentindo o peso da decisão que precisava ser tomada. A cidade de Hannes estava em uma encruzilhada, e nada poderia ser igual após aquele dia. A decisão que se desenhava era difícil e cheia de complexidade. À medida que as horas passavam e a tensão se intensificava, a cidade estava cada vez mais dividida. A reunião na prefeitura havia terminado, mas o que havia sido decidido parecia longe de um consenso. Lara, que tinha se tornado o centro de toda essa controvérsia, agora se via no meio de uma batalha entre a comunidade que a via como uma criança especial e os que acreditavam que os cães representavam um perigo real. Era impossível ignorar a força do vínculo entre Lara e seus cães, algo que transbordava em cada movimento silencioso dela. Mas o medo de um possível acidente ainda pairava no ar. A decisão sobre o futuro de Lara e seus cães seria tomada em uma audiência formal marcada para a próxima semana. A cidade inteira parecia estar aguardando a veracidade de cada depoimento e argumento. Durante esse tempo, Lara continuava com sua rotina, mas havia uma quietude em seus passos, como se ela também sentisse a pressão que os outros sentiam. Seus cães, ainda tão leais, estavam ao seu redor, mas nenhum deles parecia mais calmo. Max, em particular, parecia mais atento, mais vigilante, como se estivesse aguardando um sinal, talvez da menina que havia se tornado sua líder de uma forma que ninguém podia compreender. Nos dias que antecederam a audiência, a cidade estava em um estado de vigília, e a dúvida sobre o que fazer com Lara e seus cães se espalhava por todos os cantos. O estresse havia afetado até os próprios avós de Lara, Robert e Martha. O amor que tinham pela neta estava intacto, mas a pressão sobre eles aumentava a cada dia. Eles eram idosos, e cuidar de uma criança tão especial já era desafiador por si só. Agora, eles eram forçados a lidar com uma situação ainda mais complicada. Eles tinham consciência de que o vínculo de Lara com os cães estava, de alguma forma, ajudando-a a lidar com a perda de seus pais e a se comunicar de maneiras que as palavras não podiam expressar. Contudo, eles também sabiam que não poderiam ignorar o peso das preocupações da cidade. Robert, em particular, parecia sentir o fardo mais pesado. Ele passava longas horas sentado em silêncio,
refletindo sobre tudo o que estava acontecendo, enquanto Marta tentava se manter otimista, dizendo a Lara que, independentemente do que acontecesse, sempre estariam ao lado dela. Mas dentro de si, Marta sentia a tensão crescente e, por mais que tentasse disfarçar, sabia que a cidade não voltaria atrás em suas exigências. Finalmente, o dia da audiência chegou e o tribunal estava lotado. Moradores de Rennes, especialistas em comportamento animal e até jornalistas locais se reuniram para testemunhar o que parecia ser o fim de uma história que dividira a cidade por semanas. Lara estava sentada com seus avós, quieta como sempre, os olhos focados em seus cães que estavam com ela, mas sem a tranquilidade de antes. O silêncio que dominava a sala parecia refletir a quietude interior de Lara, que sabia que algo grande estava acontecendo. O advogado de Eleanor Patterson se levantou primeiro, com um tom autoritário, apontando para o risco que os cães representavam. Este não é apenas um comportamento peculiar, é uma situação de risco iminente, afirmou com firmeza. Ele argumentou que Lara estava sendo negligenciada e que sua segurança estava em risco constante, especialmente considerando a natureza imprevisível dos animais, por mais bem treinados que fossem. A defesa, por outro lado, se baseava no vínculo emocional de Lara com os cães, destacando a importância dessa relação para o seu bem-estar emocional e psicológico. A tensão na sala aumentava à medida que os depoimentos seguiam, com os especialistas discutindo as implicações de se separar Lara dos animais. Para muitos, aquilo parecia ser uma decisão de vida ou morte para a menina, uma linha tênue entre proteger a criança e reconhecer que a cura para suas feridas emocionais vinha justamente daqueles cães que a acompanhavam. O momento mais aguardado da audiência chegou quando a juíza Sandra Ostrovsky pediu que Lara fosse chamada para falar. O tribunal ficou em silêncio absoluto e todos os olhares se voltaram para ela. Lara se levantou com a ajuda de sua avó e a sala parecia ainda mais silenciosa enquanto ela caminhava até o banco das testemunhas. Ela não falava, como sempre, mas seus gestos falavam mais do que qualquer palavra. Seus cães estavam com ela, formando um círculo protetor ao redor, como sempre. Lara não olhou para os advogados, nem para os jornalistas. Seus olhos estavam fixos em Max, o maior dos cães. Foi então que a juíza, com um olhar gentil, perguntou: Lara, você quer nos dizer algo sobre seus cães? Algo que você gostaria que todos aqui soubessem? Lara, com o olhar mais suave que já demonstrara, apontou para Max e então para os outros cães. Ela pegou um bloco de notas e escreveu cuidadosamente com letra pequena as palavras: Eles me protegem. Eles são minha família. A sala ficou em silêncio profundo, e até mesmo Eleanor, que tinha se mostrado tão feroz em sua defesa, não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. A conexão entre Lara e seus cães estava diante de todos de uma maneira clara e indiscutível. A juíza Ostrovsky, visivelmente tocada, leu as palavras em voz alta, e a sala, que antes estava tensa e dividida, parecia agora refletir sobre o que realmente estava em jogo. A resposta de Lara foi o ponto de virada na audiência. O simples ato de apontar para seus cães e escrever com clareza como eles eram a sua família não foi apenas um depoimento em defesa de sua relação com os animais, mas uma lição poderosa sobre a importância do vínculo emocional. Ela não falou, mas todos entenderam o que estava em jogo. A juíza Ostrovsky, com os olhos um pouco marejados, voltou seu olhar para os advogados e para os especialistas presentes. Não era apenas uma questão de segurança, mas de entender a maneira única como a criança lidava com sua dor, sua perda e sua solidão. O advogado de Eleanor Patterson tentou intervir, argumentando que a situação representava um risco para a saúde mental de Lara, afirmando que ela estava se isolando do mundo ao redor.
Mas a juíza, agora mais firme em sua postura, fez um gesto para que ele se calasse. Ela sabia que a decisão que tomaria seria complexa, mas também sabia que algo precisava ser feito para proteger tanto Lara quanto os cães, sem destruir o que ela havia construído com eles. O tribunal ficou em um silêncio expectante, aguardando a decisão final, enquanto Lara permanecia ao lado de seus cães, serena, mas com um olhar de quem sabia que o destino de sua família estava prestes a ser decidido. Após mais algumas horas de deliberação, a juíza Ostrovsky finalmente proferiu sua decisão. O tribunal estava tenso e o peso da decisão parecia quase insuportável. Ela reconheceu que, embora a situação fosse extremamente delicada, a conexão de Lara com os cães não era uma simples dependência, mas uma forma de cura. A juíza, com um tom suave, disse: "Entendemos que Lara encontrou em seus cães uma fonte de apoio e segurança emocional que foi vital para sua recuperação. No entanto, reconhecemos também que a segurança de todos deve ser considerada. A decisão que tomarei hoje visa equilibrar essas duas realidades." A cidade estava parada, esperando. O que veio em seguida foi uma sentença que, para muitos, parecia ser a única solução razoável. Lara poderia continuar com seus cães, mas com uma condição. Ela precisaria de acompanhamento psicológico especializado e um programa de monitoramento contínuo, tanto para ela quanto para os animais. O tribunal decidiu que Lara seria acompanhada por um especialista em terapia assistida por animais, garantindo que a relação entre ela e os cães fosse saudável e benéfica, sem ultrapassar limites de dependência emocional. A cidade, que estava dividida, agora parecia respirar aliviada, sabendo que Lara e seus cães poderiam continuar juntos, mas sob a supervisão que todos, de alguma forma, sentiam ser necessária. A decisão do tribunal não foi uma vitória completa para ninguém, mas trouxe consigo um alívio inesperado. Lara, com seus avós ao lado, saiu da sala de audiência com os olhos fixos em Max, que estava ao seu lado, fiel como sempre. A cidade de Hannes, que havia se dividido por tanto tempo, agora parecia respirar aliviada, sabendo que Lara e seus cães continuariam juntos, mas com a segurança de que ela teria o apoio de especialistas para garantir que a relação fosse saudável. Os moradores, que antes viam os cães como uma ameaça, começaram a perceber que o verdadeiro risco não estava nos cães, mas na falta de compreensão sobre o vínculo profundo que existia entre Lara e eles. A decisão do tribunal trouxe uma sensação de fechamento, mas também abriu portas para novas possibilidades. Lara e seus cães passariam por acompanhamento, e com o tempo, a cidade começaria a entender mais sobre a importância da terapia assistida por animais e como ela poderia ajudar crianças que enfrentavam traumas profundos. Para Lara, o que importava era a paz que ela sentia ao estar ao lado de seus cães. E ao sair do tribunal, ela finalmente olhou para as pessoas ao seu redor com uma confiança silenciosa, sabendo que sua jornada não terminaria naquele dia, mas continuaria com o apoio que ela tanto precisava. O tempo passou, e a cidade de Hannes viu Lara começar a mudar de uma forma sutil, mas significativa. Ela continuou a fazer suas caminhadas com os cães, mas agora, sob a supervisão de profissionais que ajudavam a garantir que a menina estivesse desenvolvendo habilidades sociais e emocionais, além de manter o vínculo com seus cães de uma forma saudável. Sua comunicação, que antes se limitava ao silêncio, começou a se expandir. Lara começou a falar com mais frequência, embora de forma cautelosa, e sua relação com os outros moradores da cidade também começou a evoluir. Ela foi reconhecida pela sua capacidade de se conectar com os cães de maneira única, mas também por sua coragem ao enfrentar os desafios emocionais que a vida lhe impôs.
A cidade, que antes a via com desconfiança, agora a admirava por sua força silenciosa e pela maneira como ela havia encontrado seu próprio caminho para a cura. Os cães, ainda ao seu lado, eram mais do que apenas animais de estimação. Eram seus protetores, seus amigos e, talvez mais importante, os pilares que sustentaram sua recuperação. Lara, agora mais segura de si mesma, sabia que o vínculo com seus cães era um reflexo do que ela tinha de mais profundo e valioso. E, finalmente, a cidade de Hannes entendeu que, às vezes, a verdadeira cura vem dos lugares mais inesperados. Com o passar do tempo, Lara se tornou uma inspiração silenciosa para todos em Hannes. A cidade, que um dia se dividira sobre sua história e os cães, agora a via com outros olhos. Muitos começaram a entender o poder da conexão emocional que ela tinha com seus animais. Aquela habilidade incomum que antes parecia um risco, agora era vista como um exemplo de resiliência. A história de Lara não era apenas sobre uma menina com uma conexão única com seus cães, mas sobre como a empatia, a paciência e o apoio da comunidade poderiam transformar vidas. Ela passou a ser um símbolo da importância do respeito ao processo de cura de cada um. Sua caminhada diária com os cães continuava, mas agora ela fazia parte de algo maior. Os moradores, que uma vez a temeram, agora a acolhiam com sorrisos e gestos de apoio, entendendo que o que Lara precisava era apenas ser aceita por quem ela realmente era. Ela, Max e os outros cães caminhavam como uma unidade, cada passo, cada movimento, sendo uma afirmação de que a cura é uma jornada que não deve ser apressada. O último capítulo da história de Lara foi marcado por um evento inesperado, mas ao mesmo tempo simbólico. Ela começou a compartilhar sua experiência com outros, ajudando crianças em situações semelhantes a encontrar força em seus próprios vínculos emocionais com animais. Lara se tornou uma defensora da terapia assistida por animais, falando sobre a importância do apoio emocional que os cães podem oferecer a quem precisa. Com o tempo, sua história se espalhou além dos limites de Hannes, inspirando outras cidades e comunidades a considerarem o poder dos animais na recuperação de crianças traumatizadas. Lara não só curou a si mesma, mas também se tornou uma voz para muitos outros. A decisão do tribunal, que inicialmente parecia uma medida de proteção, acabou sendo o ponto de partida para um novo capítulo na vida de Lara, onde ela poderia ser a pessoa que sempre foi destinada a ser. Uma criança com uma missão de compartilhar seu amor e sua compreensão sobre o poder da conexão. E assim, a cidade de Hannes e o mundo nunca mais olhou para os cães ou para a cura da mesma maneira.